Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer o presidente do CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, o arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, e o professor mestre em engenharia, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Santa Cecília, Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. Vamos agora às manchetes de hoje de jornais e sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Aeroporto começa a operar em 2015. Folha de São Paulo, investimentos encolhem e PIB cai 0,5% no terceiro trimestre. No Estadão, PIB tem pior resultado em 4 anos. Mercado revisa a previsão. No Santa Portal, polícia indica mais 2 culpados por acidente no Carnaval Santista. No site do Boc News, Guarujá e Cubatão são pré-selecionados para receber novos cursos de medicina. No G1 Santos e região, fantasia causou um incêndio em carro alegórico em Santos. No portal da UOL, morador de rua é primeiro condenado após ondas de protestos no país. Chico. 8 horas e 7 minutos, este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, no programa de hoje nós vamos falar sobre o Porto de Santos, os desafios e prioridades do maior complexo portuário do país em 2014, sobre o futuro do Conselho de Autoridade Portuária, que hoje é um órgão meramente consultivo, depois de ter sido um órgão durante muito tempo deliberativo. E vamos falar também, é claro, sobre mobilidade urbana na região metropolitana da Baixada Santista, sobre os diversos modais de transporte, de modo a que a região busque e alcance um transporte seguro, confortável, ágil, sobretudo um transporte público de qualidade para a nossa região metropolitana da Baixada Santista. Mas o debate em torno de todos esses temas com os nossos convidados, que são especialistas nessas matérias, vocês vão acompanhar daqui a pouco, assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para esta quarta-feira é de sol durante todo o dia. A temperatura varia entre 20 e 29 graus em Santos. As ondas podem chegar a no máximo 1,5 m nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo pela Anchieta entre os quilômetros 13 e 10. O sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5x3. As pistas norte seguem sentido São Paulo, as pistas sul sentido litoral. A Anchieta Sul está fechada apenas no trecho de serra para obras. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações, com tempo de espera de 8 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. Você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Chico. 8 horas e 9 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração.
Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News. Gostoso de ler e bom de negócios. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer o presidente do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves, e o professor mestre, engenheiro da Faculdade de Engenharia da Universidade Santa Cecília, Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. O vice-presidente da República, Michel Temer, esteve nesta terça-feira no Guarujá. Ele participou da assinatura do documento para a implantação do aeroporto metropolitano na cidade. É o que vamos acompanhar na reportagem de Maiara Rached. O evento, que reuniu várias autoridades, aconteceu exatamente onde será construído o primeiro aeroporto de grande porte da Baixada Santista, o núcleo da Base Aérea de Santos, em Guarujá. Uma parte desse espaço histórico, que fica às margens do Canal do Porto, foi concedida para a construção já no ano passado. Agora, mais um grande passo para o projeto sair do papel, a assinatura do termo de outorga. O futuro aeroporto regional já é considerado um dos mais importantes do Brasil, pelo potencial turístico da Baixada e também como apoio aos aeroportos de São Paulo. O simples fato de termos aqui um aeroporto vai incentivar naturalmente o turismo de negócios. De fora a parte, eu disse aqui há pouco tempo, que vai desafogar muito, não só o trânsito para São Paulo, né? Porque muita gente queria tomar o avião em Congonhas ou em Guarulhos, vai tomar o avião aqui. E evidentemente que vai facilitar muito os hotéis que se preparem, né? Eu creio que ter o privilégio de ter um aeroporto que seja bem organizado, com uma boa estrutura, ao lado de uma estrutura portuária e rodoviária que é eficaz e grande, isso garante a esse núcleo a possibilidade de um forte, de um robusto crescimento econômico. Com a assinatura desse termo, a cidade está autorizada a iniciar os estudos ambientais para a construção do aeroporto. A previsão é que ele esteja pronto em até 2 anos. Agora, além dos estudos de impactos ambientais, a Prefeitura precisa elaborar um modelo de concessão à iniciativa privada. Depois disso, já será possível iniciar o processo de licitação. Mas, diferente do previsto, o aeroporto não vai estar pronto para a Copa de 2014. Para a Copa ele não estará pronto, porque a Copa é no próximo ano, mas assim nós temos uma expectativa de 1 ano para todo o estudo de impacto ambiental e nesse período, mais o processo licitatório, cerca de 2 anos para a gente poder estar iniciando aí plenamente todas as ações. Diversas empresas já nos procuraram, grupos que têm interesse nesse investimento. Só que, por enquanto, era um momento de ouvir. Agora é o momento de partir para a ação. Pelo projeto, cerca de 500 mil pessoas devem passar pelo aeroporto por ano. A expectativa é que várias oportunidades de emprego devem surgir na região. Nós estamos trabalhando na formação já previamente, prevendo a formação profissional, a qualificação. Tanto é que nós doamos uma área ao Estado para a construção da ETEC-FATEC. E o curso de manutenção aeronáutica, ele é aqui, da base aérea, tradicionalmente é o curso mais antigo do país e nós queremos que haja muita oportunidade para os jovens se fixarem aqui.
Muito bem, esta reportagem outorga ao município de Guarujá da base aérea e agora ao aeroporto civil de Guarujá. Já não era sem tempo. Há décadas discute-se e reivindica-se a concessão da base aérea para o aeroporto civil de Guarujá e da região metropolitana da Baixada. Pena que ainda teremos pelo menos 2 anos pela frente até que o aeroporto esteja funcionando plenamente para que sejam vencidas as etapas de EIA, RIMA, procedimentos licitatórios, enfim, a burocracia estatal brasileira, que é um caso muito sério. Mas, de qualquer forma, está aí com a outorga, agora parece que sai de fato o aeroporto civil do Guarujá. Eu gostaria de perguntar inicialmente à nossa mesa, começando pelo arquiteto Bechara, qual a importância desse aeroporto civil para a nossa região? Arquiteto Bechara, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, professor Áureo, a Paula, enfim, a todos que nos assistem. É sempre muito bom estar aqui nessa bancada falando um pouco das questões estratégicas aqui da nossa região. Como você bem colocou, Chico, finalmente, né, participamos aí de tantas discussões, tantos debates com relação à importância da implantação desse equipamento, que a gente espera que agora a gente esteja realmente no caminho para que consigamos atingir, pelo menos até 2015, a possibilidade de operação plena desse equipamento. Principalmente agora, Chico, que a nossa região vive um momento estratégico, um momento de pleno desenvolvimento, com tantas janelas de oportunidade, com a questão do petróleo e gás, com a questão do Porto de Santos batendo recorde de movimentação e ainda o grande potencial turístico que toda a nossa região tem. A implantação desse aeroporto, sem dúvida, vai contribuir muito para alavancar ainda mais o desenvolvimento de toda a nossa região. Então, a prefeita Maria Antonieta, ela está de parabéns, ela lutou muito, a gente sabe, por esse momento, assim como outros prefeitos também lutaram, a região inteira, na verdade, junta, tentando aí fazer com que realmente essas questões planejadas há tanto tempo saiam finalmente do papel. É um novo momento, esperamos que a gente consiga vencer e até 2015 estar com esse equipamento funcionando plenamente. É o que se espera, viu, arquiteto? Professor Áureo, como é que o senhor vê essa notícia? Enfim, qual a importância do aeroporto civil? Pena que a Copa do Mundo não contaremos com o aeroporto. Bom dia, obrigado pela presença, viu, professor? Bom, é uma alegria estar aqui, trazer os cumprimentos aqui da nossa Faculdade de Engenharia, da Associação de Engenheiros e também do Conselho de Engenharia do Estado de São Paulo, onde temos 400 mil profissionais que atuam aqui na nossa engenharia. Essa questão do aeroporto metropolitano é uma questão que, se a gente voltar um pouquinho na nossa história, em 1974 começamos a construção da ferrovia na margem esquerda, não tinha nada lá, tá certo? Então, pelo mangue construiu-se uma ferrovia com a ponte ferroviária, com o túnel em Morro das Neves, diversas obras de arte, e em 1980, no mês de julho, desceu na nossa base aérea o senhor presidente da República, então o general Figueiredo, num Boeing, tá certo? E hoje a gente vê como uma coisa assim inédita, inusitada, que esse aeroporto passe aí a ter uma perspectiva de funcionar daqui a 2 anos. É inacreditável que a nossa região seja tratada dessa forma assim, tão desleixada, eu diria mesmo. Porque, falando um pouco da importância desse aeroporto para a nossa região, eu gostaria de lembrar que aqui o nosso aeroporto mais próximo e mais importante aqui em relação à Baixada Santista, o aeroporto de Congonhas, ele tem uma capacidade absolutamente tomada, tá certo? No jargão da aeronáutica, quando um avião não tem a condição de descida, o pessoal brinca e fala assim, põe na prateleira. Tem momentos no aeroporto de Congonhas que a gente tem dezenas de aeronaves circulando, vamos dizer, sobre a cidade de São Paulo. Na prateleira. Na prateleira, tá certo? Com gente dentro, pessoal, com gente embaixo, tá certo? Então, não temos esse equipamento funcionando. Ainda 2 anos para fazer estudos que são necessários e extremamente importantes. Não dá para acreditar, gente. Isso é uma coisa que está extremamente atrasada, que já deviam ter sido feitos esses estudos há muito tempo. E hoje, sim, não o vice-presidente, com todo o respeito que ele merece, mas a senhora presidente devia estar vindo aqui inaugurar esse aeroporto. Pô. Acho que essa é a necessidade que a gente tem. O professor Áureo lembrou bem, porque em 1980, essa referência que ele fez ao ex-presidente Figueiredo foi por conta da inauguração do terminal de Conceiçãozinha. Da linha de contêineres de Conceiçãozinha em 1980. Aliás, quando o presidente Figueiredo, ele até politicamente chegou a prometer
remeter à concessão da autonomia política de Santos, né? E que só se viu depois, alguns anos depois. No Brasil é tudo assim, 2, 3 anos depois. Mas, enfim, de qualquer forma, esse aeroporto já deveria estar pronto, inaugurado há muito tempo, poderia ser de grande utilidade para a Copa do Mundo. Afinal, temos o maior evento do planeta no Brasil. Sim. E Santos e Guarujá deverão receber seleções estrangeiras, então é evidente que o aeroporto se impõe. Mas, de qualquer forma, está aí com a outorga. Vamos esperar que esse prazo seja reduzido e que em breve tenhamos em pleno funcionamento, se não houver nenhuma intercorrência de questões ambientais ou questões mesmo judiciais, para que o aeroporto possa estar funcionando, é o que todos nós desejamos. Mas o tema hoje, vamos continuar falando sobre mobilidade urbana, sobre transporte, enfim, sobre essas questões fundamentais, relevantes para a região. Eu gostaria de, inicialmente, arquiteto Bechara, colocar a questão do CAP, o Conselho de Autoridade Portuária, que o senhor preside há praticamente um ano, um pouco mais de um ano, não é? 1 ano e meio. 1 ano e meio, mais ou menos. E que agora o CAP perdeu a sua característica de órgão deliberativo, é um órgão meramente consultivo e a direção deve mudar em breve, né? O senhor está aguardando a substituição? Estamos numa fase de transição? Exatamente, Chico. O CAP, nesse momento, está numa fase de transição por conta da novo marco regulatório, 12.815, que estabelece que todos os CAPs no Brasil sejam CAPs consultivos. Isso já foi uma grande perda para o trabalho que sempre foi desenvolvido aqui no Porto de Santos. Lembrando aos senhores que os CAPs no Brasil foram instituídos pela Lei 8.630, revogada a Lei 8.630 de 1993, e já nesses 20 anos de exercício, nós tivemos um trabalho muito intenso do CAP de Santos, que foi uma referência para todo o país. Mas essa nova legislação trouxe mudanças significativas para esse conselho. No meu entendimento, perdemos muito, e nós lutamos, viu, Chico? Lutamos, fomos a Brasília, conversamos muito com o presidente da comissão mista, né, o senador Eduardo Braga, que naquele momento capitaneava aquele processo de discussão na Câmara Federal, depois ao Senado, enfim. Era um momento estratégico e o CAP foi a luta para tentar conseguir manter o seu caráter deliberativo e, mais do que isso, uma composição que, no nosso entendimento, está desequilibrada nesse momento. Chico, hoje, pela nova composição, o CAP, 50% dele pertence à União, ao governo federal. E apenas os outros 50% subdivididos, 25% a empresários, 25% aos trabalhadores. Então há um desequilíbrio, porque o presidente, que será indicado pela CEP, pelo governo federal, terá ainda um voto de qualidade. Ou seja, o governo vai vencer em todas as discussões, o que é uma pena. Antes isso não ocorria dessa maneira, porque o voto, diferente do que agora nessa nova legislação, onde o voto é individual para cada conselheiro, ou seja, então nós vamos ter 50% votando com o governo e os outros 50% divididos ainda entre trabalhadores e empresários, mas antes nós tínhamos o bloco votando, e o poder público era apenas um bloco. Então, de forma que no modelo anterior, nas discussões, cabia à parte governamental praticamente 25% da votação, e agora isso dobrou. Então nós vamos ter aí mudanças significativas. O caso também da representação das prefeituras, que agora está previsto para os portos onde nós tenhamos mais de um município, nós teremos um revezamento, né? Então Santos, que sempre teve uma cadeira junto com Guarujá, porque estabelecia um compromisso de titularidade e suplência, então estavam sempre em todas as reuniões. Agora será diferente, porque cada município indicará titular e suplente, de forma que 2 anos teremos a participação de um município e os outros 2 anos do outro município. Então isso também trará perdas aos 2 municípios, com certeza. Então nós temos aí um processo agora de claro esvaziamento do Conselho de Autoridade. Sim, a gente espera que pela qualidade que o Conselho tem em seus conselheiros e pela sua história de discussões e de cada vez mais se aprofundar nas questões do sistema portuário regional, a gente espera que o Conselho tenha voz, porque a legislação que foi implantada não extingue o Conselho, mas simplesmente o coloca na posição de consultivo, de um órgão consultivo. Então, as questões estratégicas de planejamento, como, por exemplo, o PDZ, que é o Plano de Zoneamento Diretor, né, do Porto de Santos, terá que ouvir o CAP.
E ouvir o CAP não significa apenas dar ciência a ele quando tiver pronto o trabalho, mas sim que ele participe do processo de construção. Então nós esperamos que, com a qualidade dos conselheiros que o CAP de Santos sempre teve, que essa qualidade se mantenha e que ele seja ouvido em Brasília para que as questões estratégicas da região sejam consideradas em todos os processos. Professor Áureo, o senhor é mestre em engenharia de transportes pela Universidade de São Paulo e acompanha, evidentemente, essa questão portuária. E o Porto de Santos vem batendo sucessivos recordes, mas, por outro lado, é um porto que continua com os mesmos problemas. Problemas de acesso, de logística, os gargalos conhecidos, enfim. Como fazer para que o Porto de Santos se torne mais ágil, mais eficiente, mais competitivo? O que é que falta, professor? Falta gestão, recursos, enfim. Veja bem, Chico, é uma questão aí que está extremamente discutida. Em 2009 já se fez um grande plano de acessibilidade ao Porto de Santos. Na realidade, falta fazer as coisas que têm que ser feitas, é o óbvio, tá certo? Só para você ter ideia, o Porto tinha quase 200 quilômetros de ferrovia, hoje a LL opera pela Portoferro cerca de 90 quilômetros de ferrovia, tá certo? E a ferrovia, que pode dar uma contribuição importante aqui para o nosso país, infelizmente está reduzida a um espectro do que ela foi no passado. Então, hoje, felizmente, nós temos aí um tempo bom, está chovendo aí no país, quer dizer, as semeaduras estão feitas, tá certo? Daqui a 3 meses vai chegar uma nova safra. Sim, é verdade. Tá certo? E nós vamos continuar. Acho que não passa ainda no novo viaduto lá no pé da serra, mas isso também não adianta muito, porque você vai ligar 2 regiões congestionadas com um meio melhor. Então, realmente precisa, é o seguinte, intermodalidade, é usar o melhor de cada transporte. O caminhão faz bem um determinado trabalho, o trem faz bem outro, a hidrovia faz melhor ainda, muitos, a dutovia faz realmente muito. É tirar o melhor de cada trabalho, é botar, por exemplo, um caminhão em cima de um trem quando for andar 1.000 quilômetros. Sim. Tá certo? E aqui no nosso porto, você... É a casa de 2.000 quilômetros, né? Você veja, nós temos 2 ferrovias servindo a região com uma capacidade nominal de 150 milhões de toneladas. O Porto chegou agora, infelizmente, a 100, está passando já um pouco, de 100 milhões de toneladas. Vamos dizer, teoricamente, não está implantada essa condição, mas a ferrovia podia implantar, trazer tudo isso e ainda mais metade. E, é claro, com a rodovia e os demais modais também contribuindo. Mas precisa fazer as coisas que estão planejadas, não precisa discutir mais, já está tudo discutido e está realmente feito. Essa é a questão, discute-se muito, né? O professor Áureo, acho que ele pega o cerne da questão. Realizar, executar as questões planejadas. Há quantos anos esse plano de infraestrutura que o professor fala, ele já está lá e já existe. O que nós temos é que sair do discurso e ir para a prática. Todos nós sabemos que o grande desafio é diminuir um pouco a participação do modal rodoviário, não extingui-lo, como o senhor bem coloca, usar o potencial de cada um, mas ampliar a participação do modal ferroviário. Há quantas décadas a gente não fala isso? No entanto, a gente vai ver a movimentação que teve de cargas. Esse ano nós vamos chegar a 113 milhões de toneladas, 3 milhões ainda acima do que nós planejamos no início do ano. 113 milhões. Por incrível que pareça, precisando aumentar a participação do modal ferroviário, esse ano diminuiu a participação do modal ferroviário. É um absurdo, um verdadeiro absurdo. Então, se planeja, se elaboram planos, estratégias, planos de desenvolvimento, falta gestão, falta tirar isso do papel, falta executar. Basta ver os orçamentos das companhias docas que nós temos no Brasil, pega o caso de Santos, onde a execução do orçamento no que diz respeito à infraestrutura é bem menor do que aquilo que havia sido programado. Não se consegue efetivamente tirar do papel. Isso passa por conta de legislações que nós temos extremamente complicadas no nosso país, em processos licitatórios, que acabam travando os processos, mas passa também pela competência dos órgãos de conseguirem tirar os planos do papel. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Usar todos os modais, ter a participação do modal ferroviário, do modal rodoviário, trabalhar com as hidrovias, agora até o aeroporto vindo contribuir nesse processo, mas nós temos que efetivamente fazer essas coisas saírem do papel, esses projetos serem bem feitos e executados, é o que está faltando. Professor Áureo, eu gostaria também da sua opinião, da sua avaliação sobre o modal hidroviário. Por que ele não se viabiliza aqui na nossa região? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque.
pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. Natação. Musculação. Basquete. Hidroginástica. Karatê. Futebol de salão. Poliesportivo Unisanta. Formando campeões. Matricule-se já. Telefone 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, e hoje discutindo mobilidade urbana com dois especialistas. O presidente do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, o arquiteto Bechara Abdala Pestana Neves, e o professor mestre Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, que é mestre em Engenharia de Transporte pela Universidade de São Paulo. E no bloco anterior, professor Áureo, deixei uma questão para o senhor em relação ao transporte, o modal hidroviário. Por que não se viabiliza, não se prioriza no Brasil, especialmente aqui na nossa região, um transporte como esse, o hidroviário? Bom, esse é um dos grandes mistérios aí, né? Se alguém puder responder, aí com certeza vai dirimir aí uma dúvida importante. Vejam bem, a nossa questão hidroviária, nós temos uma malha hidroviária interessante aqui na Baixada Santista. Rios, vamos dizer, calmos, você tem o canal do estuário, tá certo? E poderiam muito bem ser utilizados. Nós temos uma empresa que se implantou recentemente aí, na área de petróleo, e que precisava fazer um transporte hidroviário de tubos, tá certo? E simplesmente não conseguiu usar o modal da forma como ela queria, que era por balsas e tudo. Então, apesar de ter tentado, etc., quer dizer, não se sabe por que essas coisas não andam, tá certo? Havia um interesse e um grande estudo em relação a transportar, levar o sal aqui desembarcado no porto, por barcaças até o Parque Industrial de Cubatão. E essas coisas não saem. Talvez isso remeta, vamos dizer, à consideração que o Bechara fez agora há pouco em relação aí à perda de decisão aí do CAP, né, que passou a ser simplesmente um conselho consultivo, tá certo? Quem sabe vão retornar ao Sindicato dos Portuários de Brasília, porque tudo é feito em Brasília. Nós somos uma federação assim que não dá para entender. As unidades federativas têm uma mínima importância, os municípios menos ainda. Então chegam e querem impingir para a gente decisões, vamos dizer, que agridem a cidade, agridem a população, e que era realmente um dos grandes fóruns de discussões, que era o CAP, e agora foi atenuado, não vou dizer amordaçado. Até isso, né? Mas, de fato, em termos de trazer uma contribuição efetiva, representando todos os segmentos da sociedade e tudo, ele passa a ser apenas consultivo. Consultivo é uma coisa relativa, pode se atender ou não um conselho que é dado. Lamentamos muito e, concluindo, então, em relação à questão da hidrovia, é só fazer. Tá certo? Nós temos uma circulação de embarcações aqui no porto, não só os navios de longo curso ou de cabotagem,
que tem muito espaço, vamos dizer, para um transporte hidroviário, atendendo o Parque Industrial de Cubatão, transporte de passageiros no porto e na região. Por que não é feito, intensificado no modal hidroviário? Chegou uma lancha bonita agora e tudo. Se incentiva esse tipo de transporte, vamos aí atender a região. Mais barato, é tão carente, ágil, né? Ágil, como já foi feito tantas vezes no passado. Então, é realmente a mesma questão colocada no início, que é decisão de fazer. É vontade política, né? É decisão. É um termo muito batido, muito usado, mas no seu sentido mais amplo, não é isso, Hortélio Bechara? Falta vontade política, sem dúvida nenhuma. Falta, Chico. E como, mais uma vez, o exemplo está aí. Essa questão do modal hidroviário, Brasília estabeleceu, a CEP, né, a Secretaria de Portos, em Brasília, estabeleceu um grupo de trabalho para fazer um plano estratégico para utilizar o potencial hidroviário que nós temos no país, que é enorme, assim como a navegação de cabotagem, incentivo à navegação de cabotagem. Isso tudo foi estudado, está praticamente concluído. Aqui em Santos, nós tivemos, inclusive, uma iniciativa importante no ano de 2011, se não me falha a memória, quando a Prefeitura de Santos solicitou a instalação no Condesb de uma câmara temática para tratar das questões da hidrovia. Uma hidrovia não só para o atendimento da carga no Porto de Santos, da questão da navegação de cabotagem, mas também para o transporte, porque nós temos um volume enorme de pessoas, né, que poderiam estar usando a hidrovia de passageiros e desocupando as estradas, né, saindo da rodovia, tirando os congestionamentos e usando esse potencial. Mas os gargalos que a gente tem são as obras de arte existentes hoje na região, Chico. Nós temos várias viadutos elevados, pontes que foram feitos, as pontes foram feitas em momentos onde não se discutia essa possibilidade da utilização plena do modal hidroviário. Então nós temos hoje que realizar obras para levantar todas essas estruturas para que as embarcações possam passar embaixo. Então, há um trecho hoje que nós já poderíamos usar plenamente, que é da entrada do porto, o acesso a Cubatão, enfim, é o estuário onde hoje nos leva ao Porto de Santos. Mas numa segunda etapa, avançando a São Vicente, indo em direção ao litoral sul e depois para Bertioga também com o canal, nós teríamos necessariamente que ter essas adequações das nossas obras de arte para que essas embarcações pudessem passar e eliminar. A gente ouviu muito essa discussão na própria Ponte Pêncil, que é um marco histórico tombado, né, pelo patrimônio, mas que está numa cota que impossibilita toda a utilização do potencial total dessa região por conta da forma como foi construída. Claro. Mas, professor Áureo, um outro aspecto que é fundamental na área da mobilidade, do transporte, enfim, é a questão da entrada da cidade. É um gargalo ali, nós temos em torno de 10 mil caminhões dia se dirigindo a Santos, quer dizer, temos aquele gargalo, há um projeto amplo de reformulação viária ali da entrada da cidade, com recursos do governo federal, com uma cota parte da Prefeitura de Santos por meio de financiamento, enfim. Mas estamos ano que vem, ano eleitoral. E temos algumas limitações, inclusive orçamentárias. A própria presidente Dilma disse que o momento é de conter gastos para evitar o risco inflacionário. Enfim, é uma situação preocupante do ponto de vista econômico. Pergunto ao senhor, com tantas obras sendo anunciadas, com tantos projetos sendo mostrados, enfim, a mídia apresentando tantos e tantos projetos, como, por exemplo, o do VLT na sua segunda e terceira fases, o túnel Santos-Guarujá, teleférico nos morros, túnel Zona Noroeste e Zona Leste, reformulação viária da entrada da cidade, será que teremos recursos para tanto, professor Áureo? Olha, Chico, eu penso que recursos existem, tá certo? É questão de direcionamento desses recursos. As soluções também estão colocadas. Mas ali, em relação ao que você tocou da entrada da cidade, o que chama a atenção, até tem uma maldição no passado, que é aquele viaduto que recebeu o apelido popular de elefante branco. Aquele viaduto foi colocado ali numa posição onde, vamos dizer, ele se pretendia resolver o problema da entrada para Nossa Senhora de Fátima e tudo, e tirar, então, evitar aquele cruzamento. Mas, infelizmente, depois com mudança de traçado na Senhora de Fátima e outras coisas ali, ele acabou ficando numa posição... sem utilidade, né? E tiveram que inventar uma solução ali para usar o elefante branco.
Essa outra solução agora me parece muito interessante em termos de fazer uma distribuição já precoce, quem chega na Anchieta já vai se dirigindo tanto para o Porto como para São Vicente e tal, ela está só atrasada, já devia estar pronta aí há muito tempo, e beneficiando o nosso cidadão santista e quem chega aqui para usufruir das nossas belezas aqui da cidade de Santos. Vejam que há pouco tempo se começou uma obra, no pé da serra, eu faço referência de novo a ela, e já está em ritmo acelerado. Por que essa obra não está em ritmo acelerado? Tá certo? Então, é a questão de decisão, de chegar e fazer. Vamos fazer só rapidamente. Na realidade, ela não vai solucionar, porque, repito, ela está ligando pontos de congestionamento. Mas, com certeza, ela faria um belo alívio momentâneo para essa situação. Pois é, porque a propósito, nós temos também, quer dizer, por força dessa reformulação, se poderia pensar, eu acho que seria bastante razoável, a ligação pela Lemoa das duas margens do estuário. Sim. Por meio de uma solução túnel, até para atender a demanda econômica, o viés econômico do Porto de Santos. Porque nós temos hoje uma ligação, um projeto de uma ligação, que seria aqui na região do Macuco, de Outeirinhos até Vicente Carvalho, em plena cidade. Quer dizer, e eu pergunto, será que até lá, quando se este túnel ficar pronto, da mobilidade urbana, nesse trecho de Outeirinhos até Vicente Carvalho, será que não vão acabar permitindo que caminhões façam a travessia? O que seria muito danoso para a cidade de Santos? Veja, Chico, o CAP sempre se posicionou e continua se posicionando da seguinte forma. Este túnel, projetado pelo governo do estado de São Paulo, é um túnel para mobilidade urbana, para atender a passageiros só. Caminhões jamais poderão utilizar essa passagem. Caso contrário, nós estaríamos fazendo um rodoanel invertido, trazendo todo o trânsito da estrada para dentro da cidade. Me permite interromper, qual é a garantia que nós temos de que não haverá tráfego de caminhões? É uma garantia que o município tem na mão, porque quem normatiza todo o trânsito, o tráfego de veículos dentro do próprio município, é a prefeitura, é o próprio município, são as companhias de engenharia de tráfego. De forma que, se regulamentarem pela não passagem, é isso que deverá ocorrer, isso está definido. Garantido. Veja, agora, o CAP, ele defende uma ligação, como você bem coloca, Chico, na região da Lemoa. Esse projeto da entrada da cidade, embora eu já tenha dito aqui em diversas oportunidades desse programa, que ele já existe há muito tempo, tem uma resolução do CAP de março de 2011, está aí no nosso site para verificar, que tem um plano estratégico que o professor até relembrou aqui, de 2009, onde essa entrada da cidade tem lá o projeto proposto, a concepção inicial proposta, onde nós temos uma ligação para Lemoa, uma ligação para a área retroportuária da Zona Noroeste, uma nova ligação para a Avenida Perimetral, a nova perimetral que é o retão da Lemoa, e uma quarta ligação eliminando aquele semáforo no final de uma rodovia, que é um absurdo. Além de duas avenidas marginais, que seriam utilizadas para melhorar os fluxos de chegada e saída aqui da nossa cidade. Esse é um exemplo, esse projeto é um exemplo de uma questão que demorou muito tempo para sair do papel, mas eu acredito que ela está saindo agora de uma maneira correta, Chico. Sabe por quê? Foi assinado um convênio recentemente entre o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. Sim. Nesse convênio, cada um deles tem uma parcela de responsabilidade, ou seja, de recursos para implementar essa obra. Por quê? Porque tem elevados desse sistema que atendem a cidade. Outros, a estrutura da própria estrada e uma terceira via que é para o acesso ao porto. De forma que os três entes, de forma republicana, precisam ter contribuições. Então, isso está assinado como um convênio. Agora, o que você levanta, Chico, é uma realidade. Nós estamos caminhando para um ano eleitoral, onde o Estado e a União terão restrições. Sim. Por conta desse processo eleitoral. Santos e teremos novos governos em 2015. E novos governos. Talvez as prioridades mudem também, professor Aldo. Lógico, sem dúvida nenhuma. Isso aí, mas realmente acho que falou-se até numa ponte ali na região, ligando a ilha à região continental. Eu acho que uma solução dessa é indispensável para que se venha. E realmente começar essas obras o quanto antes, porque senão, entrando aí
no ano eleitoral vai ser realmente assim bastante difícil. Essa ligação, Chico, para a área continental, ela é interessante porque todo o fluxo viário ficaria numa região fora da área urbana, não trazendo impactos a moradias, a moradores, já na estrada. E além de atender a essa mobilidade que daria margem à possível extensão em todo o litoral norte, nós ainda teríamos a possibilidade de utilizar toda aquela área portuária que foi projetada no plano diretor de 2011, uma área de mais de 17 quilômetros quadrados para expansão portuária. Então, nós teríamos um túnel que atenderia não só a mobilidade, mas principalmente a questão econômica, viabilizando as questões portuárias e não trazendo impacto aos moradores. Esse é o projeto que o CAP defende. Agora, o projeto que está sendo implementado, se para a mobilidade urbana, ok, mas o caminhão não poderá passar pelo Macuco, seria uma loucura. Mesmo se tratando de mobilidade urbana apenas sem caminhões, consideramos que a Prefeitura exerça o seu papel e não permita que caminhões atravessem o túnel, assim mesmo, nós vamos jogar todo o trânsito que virá de São Paulo para Guarujá e para o litoral norte, exatamente ali por aquela região do Macuco, enfim, que vai atravessar a cidade inteira. E utilizando normalmente esse trânsito, ainda, né? muitas vezes sai exatamente diretamente pela Domênico Rangoni, exatamente pelas estradas. Então, essa é uma coisa para se pensar o impacto que essa medida terá para a cidade de Santos, para a área urbana de Santos. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Um pedacinho da França agora ilumina Santos. Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer. O Colégio Santa Cecília tem orgulho de ter feito história em uma das atividades mais nobres que existem, a educação. A paixão de educar transformou uma pequena escola em uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, o Colégio Santa Cecília é uma referência, tanto pela sua completa estrutura e equipe de professores altamente qualificados, quanto pela filosofia adotada desde a sua fundação. Para nós do Santa Cecília, tão importante quanto formar alunos é formar cidadãos. Colégio Santa Cecília, há 50 anos formando e educando gerações. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Vem aí a maior cobertura dos desfiles da região. Santa Cecília no Carnaval 2014. É folia pra valer. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, e hoje recebendo o arquiteto Bechar Abdala Pestana Neves, presidente do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, e professor, mestre pela Universidade de São Paulo, Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, que é professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Santa Cecília e especialista em mobilidade urbana. E nesse sentido, professor Áureo, eu gostaria de colocar ao senhor a questão do VLT, o veículo leve sobre trilhos, o metrô de superfície, que é considerado por diversos especialistas como um divisor de águas do ponto de vista do transporte público em Santos e na nossa região. O senhor também partilha dessa ideia? Chico, eu vou te pedir licença de fazer uma explanação um pouquinho mais longa, tá certo? Vamos pensar, voltar um pouquinho no passado e voltar para o ano de 1900, início do século XX. Como uma pessoa ia de Santos a São Paulo?
tá certo? Não tinha estrada, era o caminho do mar, o lombo de burro, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha absolutamente nada. O que o cara fazia? Ele pegava um bonde na cidade de Santos, ele ia até a estação ferroviária do Valongo, tomava um trem para São Paulo e 150 minutos depois ele descia na Estação da Luz. Sim. Tá certo? Então, vamos dizer, nós estamos aí nessa modernidade. Santos era servido por uma malha de bondes, vamos dizer assim, extremamente funcional, tá certo? Então, é uma cidade que tem uma topografia favorável a esse tipo de modal de transporte. Agora, o governo, falando de uma forma do governo federal, que é responsável pela área de transportes, esqueceu dos passageiros, tá certo? Concedeu algumas coisas em termos de transporte de carga, tá certo? Investiu em transporte passageiro, principalmente nas grandes metrópoles, mas o transporte passageiro intermunicipal e de médio curso foi absolutamente abandonado. Tá certo? Então, nós perdemos muita coisa, vamos dizer, não só na cidade, como também no transporte interurbano. Agora, a vinda do VLT, até aproveitando a faixa ferroviária já existente, ou até mudando em alguns locais, ela é absolutamente recomendável e necessária. Tá certo? Vamos dizer, na hora que a população, vamos dizer, tiver um transporte, vamos dizer, com essa qualidade que se anuncia, como ele está projetado e tal, vão perguntar o seguinte: por que demoraram tanto tempo para fazer isso? Tá certo? Por quê? Não só as pessoas que se deslocam, as pessoas que residem aqui, vamos dizer, na nossa área insular aqui em Santos, as pessoas que vêm trabalhar, vamos dizer, da região continental, de São Vicente, e tal, vão poder ter um transporte ágil e barato para cá. A minha preocupação é o seguinte, que isso fique, vamos dizer, superlotado muito rapidamente, tá certo? Porque vai ser uma procura imensa e isso vai ter um potencial muito grande de ficar saturado em pouco tempo. Mas pode, de repente, quer dizer, se der certo, se houver investimentos, se transformar de fato num divisor de águas para que o santista, enfim, os habitantes da Baixada Santista se acostumem a deixar um pouco o carro em casa e se valer no transporte público. E o VLT, nesse sentido, é um metrô de superfície, portanto, muito confortável, muito ágil, muito seguro. Chico, o VLT realmente é uma grande alternativa para a mobilidade urbana em toda a região da Baixada Santista. Eu tive a oportunidade de conhecer 9 experiências europeias, todas bem-sucedidas, e após o primeiro ano de implantação do VLT, todas elas, mesmo na Europa, com muita discussão com moradores, as mesmas dúvidas, as mesmas preocupações, mas um ano após a implantação do sistema nessas cidades europeias, ele aumentava em cerca de 20% a 25% a sua demanda, comprovando então que ele veio para ficar e para se fortalecer. É uma grande alternativa. Esse metrô de superfície, muito bem colocado, ele nada mais é do que a evolução dos nossos antigos bondes, né? Onde nós temos hoje uma possibilidade muito mais segura, muito mais sustentável, né? Claro. Um transporte limpo e que principalmente é o indutor de desenvolvimento, porque por onde ele passa, ele traz o desenvolvimento. Essas experiências estão comprovadas no mundo inteiro. Então, finalmente, mais um projeto que demorou tanto tempo, planejado há tantas décadas, mas que finalmente sai do papel. Eu me lembro que, algum tempo atrás, alguns anos atrás, apenas Santos era o defensor dessa proposta. Apenas Santos liderava. Hoje, a gente com muita satisfação vê a região inteira lutar pelo VLT. Quer dizer, chega de pensar em VLP, que é o pneu, e vamos partir para o T, que é o trilho, que é muito mais sustentável e muito mais viável. E aí sim, nós teremos a possibilidade, escolhido Santos e São Vicente, porque é aqui nesses dois municípios que nós temos uma pendularidade maior, os maiores deslocamentos casa-trabalho nesses dois municípios, mas a próxima etapa, ela deve beneficiar também esses novos municípios que também interagem muito grande com o polo da região metropolitana, que é Santos. Então, nós temos aí Praia Grande e temos Guarujá, dois municípios que são fundamentais. A terceira fase depois do Centro Histórico, aí discute-se no sentido do Guarujá ou no sentido da Praia Grande, a terceira fase do VLT. Mas se o VLT, professor Áureo, é hoje a modernidade, por que não se pensa da mesma forma para o modal ferroviário no Porto de Santos?
São essas contradições do Brasil. Realmente, aí, Chico, a gente tem que dar razão para o Barão de Tararé, que dizer, o Brasil é feito por nós, é hora de desatar os nós. É verdade. Olha, e aqui eu queria aproveitar, arquiteto Bechara, uma pergunta do Uriel Vilas Boas. Muito obrigado, Uriel, pela sua participação mais uma vez. Ele questiona a questão portuária, dizendo qual seria a ligação entre as estruturas administrativas dos vários portos brasileiros, a direção do governo federal, e onde ficam os governos municipais e estaduais e a classe empresarial, arquiteto Bechara. Pois é, Uriel, nosso colega aí participa tanto das discussões importantes da nossa região. Uriel, a grande alternativa está nos CAPs. O CAP ele acaba se transformando no único instrumento regional de participação de toda a comunidade portuária. Por quê? No CAP você tem sentado à bancada os empresários, os trabalhadores e os representantes do governo federal. É um grande espaço que infelizmente perdeu o poder deliberativo, mas que ainda continua sendo palco das discussões regionais em todos os portos brasileiros. Então eu acredito que a qualidade das discussões desses sistemas, com a participação dos municípios, reivindicando, cobrando, propondo ações, eu acredito que esses CAPs serão o grande instrumento de articulação, porque infelizmente nesse novo marco regulatório, a Lei 12.815, todo o planejamento nós retrocedemos, ficou centralizado de novo em Brasília. É como se nós retornássemos há 30 anos atrás. Quer dizer, ao invés da descentralização, ao invés do fortalecimento de todas as comunidades regionais, né, portuárias, que poderiam estar participando de um processo com uma experiência, uma vivência maior, claro, esse programa todo se centraliza em Brasília. Então os CAPs precisam, agora mais do que nunca, estarem cumprindo o seu papel da grande discussão regional que deveríamos ter. É o foro adequado para tanto. E como lembrou o professor Áureo, né, resta saber se os conselhos que o CAP vai oferecer serão atendidos pelo governo. Né? É verdade. O CAP é um órgão muito importante e tem que ser efetivo até para a defesa dos interesses da população. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, senhores, nós teríamos muito mais a conversar. O tema é um tema abrangente, enfim, mas infelizmente nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença. Professor Áureo, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu que agradeço, Chico. Estamos à disposição sempre. Pois não, muito obrigado ao professor Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo, que é mestre em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade de Santa Cecília. Muito obrigado, arquiteto Bechara, ainda presidindo o CAP, o Conselho de Autoridade Portuária. Muito obrigado. Obrigado, Chico. É sempre um prazer estar aqui, um prazer também com o professor Áureo, um grande parceiro. Obrigado a todos. Tá certo. Muito bem, e assim chegamos ao final. Queria agradecer a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8h05. Mais uma vez, o meu muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.